Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que é crises existenciais. Uma coisa que é interessante a gente começar a pensar é que uma das cargas, que é, vamos dizer assim, um dos preços que a gente paga por ter a capacidade pensante de ser, entre aspas, racional, é o fato da gente começar a literalmente pensar sobre tudo. A gente pensa do porquê que a gente trabalha, a gente pensa sobre o que é qualidade de vida, a gente pensa sobre por que a gente faz o que faz, a gente pensa sobre a existência, a gente pensa sobre quem nós somos, e ao mesmo tempo, esses pensamentos começam a levantar questionamentos que muitas vezes não têm resposta. Porque, por exemplo, o nosso corpo ele é meio que predisposto a tentar nos proteger da morte, então a gente sempre está cuidando para não morrer, a gente busca formas de se proteger. Uma coisa que é muito comum a gente escutar é que o objetivo do corpo não é deixar a gente feliz, é deixar a gente vivo. E muitas vezes, todo o seu corpo, todo o seu organismo, tudo parte do princípio de te proteger de situações de perigo para te manter vivo. As ansiedades, os medos, as angústias são muito ligadas a isso. Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de pensar libera questionamentos que muitas vezes não tem muita resposta, ou pelo menos até o momento não tem resposta. Por exemplo, como é que alguém lidar com a morte, ou como é que a pessoa lidar com a vida, tendo uma vida completa, fazendo várias coisas, sabendo que vai morrer? Esse é o motivo que muitas vezes as pessoas ficam se questionando do porquê que fazem o que fazem, sendo que no final vai acabar. O porquê que nesse sopro que a gente tem, a gente fica tentando encontrar significado, sendo que no final simplesmente acaba. Esses questionamentos em si não fazem tanta diferença para algumas pessoas, mas para outras, por exemplo, são motivos de ficar refletindo sobre o dia inteiro, sobre a vida, sobre por que fazem o que fazem, ou encontrar motivos. Alguns históricos, alguns filósofos, alguns historiadores falam que o motivo das religiões são por causa disso. Que você aprender de alguma forma a lidar com a morte, encontrar alguma justificativa. Outras pessoas falam que a vida é um reflexo da vida eterna que a gente tem após a vida e por isso que a gente tem essa vontade de viver eternamente. E no final das contas, a gente nunca vai saber. Cada um vai enxergar isso de uma forma, vai tentar encontrar alguma resposta, porque a gente não tem exatamente um entendimento do que acontece depois da vida. E é muito interessante quando a gente começa a pensar sobre esse tipo de coisa, porque ambos os lados têm argumentos históricos e têm diversos questionamentos. E algumas pessoas acabam entrando no meio termo disso quando não compram e começam a se questionar. E aí? O que é a vida? Por que eu vivo o que eu vivo? E aí entram numa outra crise existencial que é bem comum, que é qual que é o sentido da vida. Essas crises existenciais é muito interessante porque não existe uma resposta pronta sobre o porquê que a gente faz o que faz ou qual que é o sentido da vida, sendo que, no final das contas, algumas pessoas colocam o sentido da vida é servir a Deus, outras falam que é buscar prazer, outras falam que é evoluir. Tem algumas pessoas que associam a vida como uma flor de lírio, aonde você cresce, solta o perfume e morre. E é muito interessante porque a gente começa a pensar sobre esse tipo de coisa e começa a perceber que o sentido, muitas vezes, não tem tanto. E a gente tem que buscar esse sentido e criar conforme a nossa vida vai vindo. E é muito interessante porque alguém tem a resposta disso? Eu acredito que não. É muito difícil a gente encontrar uma resposta de uma pergunta tão complexa como essa. Então a gente começa a perceber que, por exemplo, o fato de a gente ter questionamento sobre a vida, questionamento sobre a morte, o porquê que a gente faz o que faz, começa a gerar um isolamento. A gente começa a sempre associar nós como se fossem pequenas ilhas onde a gente dá acesso a alguns fragmentos de informação para aquelas pessoas. Então a gente começa a ver que a vida da gente ela tem alguns significados que nós enxergamos de uma determinada forma. Se você ir em um determinado local, tipo uma igreja ou algum grupo, cada um vai ter sua perspectiva individual sobre essas perguntas que muitas vezes são os motivos da gente refletir sobre a existência, sobre o que nós somos, e algumas pessoas muitas vezes se perdem nisso tudo. Por exemplo, quem é você? Por que eu tenho que ter uma identidade? Por que eu tenho que entrar num grupo específico? Por que eu tenho que ser alguém do heavy metal, ou um funkeiro, ou alguém social? Por que eu tenho que seguir essas amarras sociais? Essa questão, ela fica da identidade, ela fica muito presa com a liberdade. Será que eu sou livre mesmo? Será que eu sou uma pessoa que é presa às amarras sociais? Quando eu começo a pensar sobre minha vida, eu percebo que eu tenho que viver a vida dos outros, ou eu posso viver a minha? Será que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero? Mas se eu sou julgado, isso é liberdade ou é liberdade do outro também? E o fato de eu ser julgado é porque cada um tem liberdade de fazer o que quer? São questionamentos aonde cada um vai encontrar uma resposta diferente e uma resposta individual. E essas crises existenciais, em algumas situações, acabam minando a cabeça da pessoa quando a pessoa começa a colocar pesos fora de série ou fora de contexto sobre esse tipo de pergunta. Porque muitas dessas perguntas não têm resposta. E o problema disso tudo é que por mais que a ciência está evoluindo, essas perguntas não têm uma clareza. A gente não sabe exatamente como responder, a gente não sabe exatamente como lidar com esse tipo de coisa. E isso que faz, acho que, a vida ser maravilhosa. Porque o fato de você perguntar sobre essas coisas criou-se
coisas absurdamente fantásticas. Quando a gente pega cientistas, por exemplo, como o Tesla ou Isaac Newton, muitos deles queriam provar como que Deus criou o universo. E eles desenvolveram ciências basicamente absurdas sobre isso. Quando você pega filósofos como Schopenhauer, eles enxergavam a vida de um jeito que é totalmente diferente do que as pessoas enxergam hoje em dia. Tem pessoas que enxergam que a vida é só sofrimento, e a gente tem que buscar lapsos de felicidade em relação a isso. E tem pessoas que enxergam que a vida é só felicidade, e tem que lidar com as tristezas que a vida traz no dia a dia. E tem pessoas que acreditam que a vida é um grande teste, onde você fica testando, sendo testado o tempo inteiro para ver se você vai seguir pelo caminho do bem. E outras pessoas acreditam que é só sobrevivência. A questão é, o que você acredita? O que você acredita que é o motivo da sua vida? O que você acredita que faz a sua vida valer a pena? O que você acredita que é o seu propósito de existência? Porque no final das contas, as pessoas vão nascer, crescer e morrer. O que faz a diferença de uma vida para outra é o que você faz nesse caminho. E muitas vezes a gente se perde nesse processo e a terapia consegue auxiliar muitas vezes a gente responder nossas perguntas, fazer essas perguntas de uma forma diferente, que vai dar respostas diferentes, ou muitas vezes aprender a lidar que algumas coisas não têm resposta. A gente não sabe tudo e provavelmente nunca vai saber. E não é esse muito o objetivo da gente lidar com questionamentos filosóficos, porque uma das coisas maravilhosas da filosofia é porque o questionamento faz eu ter maturidade e lidar com algumas situações. E muitas vezes eu tenho que lidar com a situação de que algumas perguntas não têm resposta. Então eu preciso cada vez ir lidando comigo mesmo, aprendendo a lidar comigo mesmo. E se por acaso eu não conseguir fazer isso, a psicoterapia, um psicólogo vai conseguir te auxiliar. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Se precisar de algum auxílio, só entrar em contato comigo, tem minhas redes sociais aqui embaixo. Só mandar mensagem que a gente marca um horário e tem uma disposição. Beleza? Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.